Olá você, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, amém? Quero te ver no céu, viu? E quero deixar para nossa meditação o que a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O versículo 13: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nesses versículos aqui nós vemos as seguintes afirmações. Primeiro que bem-aventurado é o que suporta a tentação e no fim receberá a coroa da vida. Essa é uma afirmação da palavra de Deus. Então, quando nós suportamos as tentações vêm, mas elas são uma forma de nós sermos provados. E elas não são enviadas por Deus, elas são nossa própria inclinação, nossos desejos. Cada um de nós tem algum. Infelizmente não existe ninguém destituído de inclinações, todos nós temos. E são através disso aí que o inimigo tenta as pessoas, para tentar nos fazer perder a nossa bênção, perder a nossa paz, perder a comunhão com Deus em primeiro lugar. O objetivo do inimigo, quando nos tenta, é fazer-nos praticar pecados. E quando acontece isso, nós vacilamos e tem gente que tem dificuldade de voltar para o ritmo que estava anteriormente. Então, tenta suportar as tentações. Não sei qual tipo de inclinação você tem, se é por questões sexuais, se é por questões financeiras, se é por questões de caráter, de comportamento, morais. Cada um tem a sua, ou suas, que uma pessoa não tem somente uma tentação. Mas quando nós suportamos isso, e é para suportar, nós garantimos que vamos herdar a coroa da vida, porque vamos vencer. Então é importante estar vencendo. Outra afirmação aqui no texto, ela diz que ninguém pode dizer que eu sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. É mentira. Deus não tenta ninguém. Deus prova. Deus prova aquele que Ele ama. Mas quem tenta, essa é a função do tentador. O tentador é o inimigo. O Satanás, o diabo, o capiroto, o cramunhão, como você quiser determinar. Não precisa ter medo de falar esse nome não, que você não vai estar invocando ele. Até porque a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus não manda a gente ter medo do diabo não. Quem teria que ter medo é quem pratica a vontade do inimigo. Isso sim. Agora, a igreja, a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, não tenha medo do diabo, não tenha medo do inimigo. Ande com Deus, se garanta em Deus. Nós não nos garantimos na nossa própria força, na nossa santidade. A gente depende de tudo de Deus. Todas as armas espirituais para lutarmos contra o maligno são armas de Deus. Então se garante em Deus, se refugie em Deus. Em Deus a gente se abriga para lutar contra o inimigo e vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Nesse texto também afirma que cada um de nós tem essas inclinações e, como eu falei, então resista. Não sei qual tipo de tentação, se é na área financeira, se é com dinheiro, se é a questão de mentir, de enganar, mas resista a essa tentação. Não sei se você é tentado por homens, por mulheres. Quem nasceu com uma inclinação para um lado ou para o outro, de qualquer forma tem que suportar. O jeito é a gente buscar a graça que tem em Deus, em Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E aí a gente suporta qualquer situação. E questão de pecado, a gente foge do pecado. A gente não fica andando com o pecado, não faz uma amizade com o pecado. A gente é inimigo do pecado e da tentação, então foge. Essa parada aí pode te destruir, pode te derrubar.
Então foge disso. E agora, quanto ao inimigo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí é ele que tem que correr, não é você não. Você tem que se revestir de Deus, do poder de Deus. Então parte para a oração, partiu para a oração, partiu para o jejum, parte para a palavra de Deus, se reveste da presença de Deus, se consagra, busca se encher cada vez mais da presença do Espírito Santo de Deus, e aí sim nós temos força para lutar, nós temos autoridade de Deus para repreender o diabo, o inimigo, e fugimos das tentações. Amém? Deus abençoe sua vida, família, ministério. Quero te ver no céu, viu?